Oi, gente, a forma que eu arranjei para poder estar aqui com vocês é gravando no carro. Eu quero falar de um negócio que está me chamando muita atenção, me deixando muito triste, que é o fato da gente ter que pedir para as pessoas olharem um pouco mais e perceber que as outras são humanas. E a ideia é que a gente precisa de pessoas que chorem, que se emocionem, que sintam a dor do outro. Ai, que drama, Thalita, né? A ideia não é essa. A ideia é que, assim, a gente tá vivendo num mundo onde a vida tem valido muito pouco, entende? Onde para se justificar a proteção da vida, a gente precisa de um monte de argumento. Como assim? Só a vida pela vida já seria o suficiente pra gente garantir e lutar por ela, né? O que a gente tem visto? A gente fala, por exemplo, de alguns assuntos que simplesmente vai passando sem dar o teor e o valor para ele, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre os refugiados, a gente tem que sentar e chorar. Porque tem pessoas, seres humanos, que estão vivendo em lugares onde estão acontecendo guerras e bombas e violência, e as pessoas querem sair de lá e elas são impedidas pelas fronteiras, né? Então, assim, eu acredito num mundo onde todos somos humanos e todos somos pertencentes, entende? Agora, não é porque eu nasci nesse lugar ou naquele lugar que eu mereço ser tratado diferente, né? Então, essa que é a questão. Outra coisa... a gente tem falado de tipos e formas de violência, né? De você resolver a justiça com as próprias mãos. Então, assim, a gente tem estudado que a violência gera violência, né? Então, a gente vê, por exemplo, comportamentos violentos que são fruto também de uma negação de direito, fruto também de uma revolta. E a gente tem devolvido violência, né? O próprio Estado devolvido com forma de violência, as próprias pessoas, né? Querendo linchar, querendo matar. Que tipo de sociedade que a gente tem reproduzido e vai reproduzir incentivando essa violência, né? Então, assim, eu creio que a gente precisa e é possível a gente criar outras formas de tratamento, outras formas de solucionar nossos problemas, né? Quando eu falo da necessidade de ver o humano no outro... Quando a gente fala, por exemplo, eu estava comentando sobre a Nina Simone, né, grande musicista que só por ser negra não conseguiu ou teve muita dificuldade e muitas barreiras ela teve que passar para conseguir o espaço dela, entende? Só pelo fato de ser negra. E quando eu falo desse tema, eu vejo que não é todo mundo que, ai, né, que saco, o racismo. Poxa vida, a gente está falando de pessoas que sofrem na pele até hoje a questão da própria segregação racial, né? Então, quando a gente fala da questão lá do apartheid, a gente tem que lembrar daquilo e sofrer junto. Meu Deus, a pessoa nasceu com uma pele, com uma cor diferente, por causa disso ela é tratada diferente, por causa disso ela é maltratada na escola, por causa disso os outros negam oportunidades ou espaço, etc., ou justificou durante uma época da história da humanidade a violência. Então, assim, a gente não pode se conformar com essas coisas, entende? Então, são formas de violência que a gente tem que se chocar. Quando a gente fala da própria violência urbana, né, eu digo... do jeito que a gente tem respondido por algumas coisas, né? No trânsito. Então a gente vive numa sociedade que tá todo mundo à flor da pele, né? Que tá todo mundo com os nervos à flor da pele, porque é exigido de nós um ritmo de vida, é exigido de nós uma capacidade de aceitar algumas coisas e conviver com algumas dificuldades, que é muito pesado. Então, claro, a gente vive e convive com pessoas que estão explodindo por qualquer coisa. Mas assim, qual é a vida que a gente quer? Qual é o mundo que a gente acredita que é possível? Entende? O mundo que a gente consegue tentar entender o outro, né? Porque eu posso tentar entender o outro. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar dirigindo super devagar numa via rápida, urbana, onde pessoas colarem na minha traseira e eu tá dentro do carro com uma pessoa que acabou de fazer uma cirurgia e que qualquer trepidação a mais no carro já causa dor. Então, claro que a pessoa que está no outro carro não vai pensar em por que a outra pessoa do carro está devagar, né? Assim como hoje eu estava conversando com as meninas na escola, estavam falando, porque dá lugar para velho, porque as velhas enchem o saco. Claro, tem pessoas e pessoas, mas assim, será que a gente não consegue pensar que essa articulação a partir da idade vai chegando, as articulações começam a doer, para você se manter em pé, você tem que fazer muito mais esforço? Será que é tão difícil de tentar enxergar as causas do outro, tentar pensar no outro, porque a gente tem mergulhado tanto no nosso umbigo, no nosso problema, na nossa dificuldade, no drama que é a nossa vida, que a gente está incapaz de enxergar que muitas vezes um olhar de você conseguir perceber e absorver, enxergar que a outra pessoa, o que ela está passando e por que ela está passando, isso já faz toda uma diferença, né? Então a gente precisa de uma sociedade que chore, né? Que sofra com o sofrimento alheio, porque
Eu creio que só pelo fato de sermos humanos já é o suficiente da gente pensar que outra vida seria possível, né? Outra vida é necessário que a gente pense que outra vida e outras formas de vida sejam possíveis. Então, assim, que a gente consiga se doer pela dor do outro, né? Porque a solução tá aí. Né? Enquanto a gente fecha os olhos para a dor dos outros, uma hora essa dor vai bater na nossa porta, porque a gente vive numa sociedade que é interdependente. Né? Então, a negação do direito do outro, a negação do bem-estar do outro, uma hora ela bate à nossa porta. Né? Seja ela com as calamidades e os problemas ali, que a gente vê ali no processo migratório, entende? Que os países foram sugados, né, pela Europa inteira, ali na África, e agora que eles não têm mais por onde, eles debandam ali para outros países e são negados a entrada deles ali. Então, assim, claro, enquanto foi interessante para nós sugar de vocês, agora a gente não quer mais e também não quer que vocês entrem aqui. Então, assim, da gente tentar perceber o outro como pessoa e tentar perceber que a gente é interdependente, e se a gente conseguir pensar numa sociedade a partir desse prisma do outro, a gente consegue, e só a partir disso que a gente vai conseguir ter uma vida diferente, né? Então, que a gente consiga, quando a gente fala também em alguns temas, se o professor na escola, se um colega fala, se a notícia fala, né? Porque a guerra, a Segunda Guerra Mundial, porque o massacre, meu Deus, a gente tem que olhar essas informações, sentar e chorar. Né? E lamentar por essas vidas, por esse sofrimento. Então, assim, que a gente não entre por aqui e saia por aqui o sofrimento do outro, que a gente consiga pelo menos pensar, puxa vida, o que será que essas pessoas estão passando, né? Eu já fiz muito esse exercício, quando eu ando na rua, eu penso nisso, né? Eu ando pelas casas, eu imagino, faço esse exercício, eu imagino o que as pessoas em determinados lugares estão sentindo, estão passando, como é que é a vida delas, qual é o tipo, o que passa pela cabeça das pessoas, né? Quais são os problemas que elas têm que conviver, porque fica muito mais fácil a gente entender e compreender a sociedade e sentir também a própria humanidade quando você tenta fazer esse exercício de imaginar, né, como que é a vida. Porque a gente pensa que a maioria das pessoas vive bem, né? Só a gente que não. E não é assim, né? Todo mundo tem a sua carga de sofrimento, todo mundo tem os seus problemas, e fazer esse exercício de tentar se colocar no lugar do outro também ajudaria a gente conseguir entender o outro, né? Então que a gente consiga e tente entender um pouco mais, né? Até porque em épocas de bastante conflito, inclusive ideológico, eu digo assim, você só pode defender o teu ponto de vista quando você for capaz de defender o ponto de vista do outro, né? Então, assim, se eu tô debatendo qualquer coisa, é importante que eu consiga defender o outro, porque senão eu tô tendo uma visão unilateral das coisas, né? Enfim, gente, é isso, que a gente consiga sentar e chorar, porque eu creio que é isso que a humanidade tem precisado, né? De pessoas que consigam sentir a dor do outro, né? Porque a partir disso a gente pode recuperar um pouco mais a nossa humanidade. Beijo, até a próxima.